Daí, gente linda, como é que vocês estão? Pois é, estou soltando meu serviço, indo para minha casa, graças a Deus. Já está trabalhada minha segunda-feira. Mas eu estou passando aqui para falar com vocês o seguinte, de uma passagem, né, que aconteceu comigo ontem. Gente, eu fui olhar, né, o jogo da seleção na casa de uma amiga. E tinha mais três, nós éramos ao todo 5. Tudo bem. Elas estavam bem empolgadas, né, gente? Eu, né, não torço pro Brasil particularmente, não gosto, tá? É um direito que eu tenho, né, gente? Mas tudo bem. Mas elas estavam, assim, muito empolgadas. Estavam de corneta e gritavam, etc. Eu digo, ó, que não vai dar. Esse futebol deles não tem condições. Vocês escutem, porque chega a ser interessante. Bom, aí foi acontecendo, né? O jogo foi andando, aquela fiasqueira de sempre, etc e tal. Mas, gente, eu também tenho direito de torcer para quem eu quiser, né? Bom, mas tudo bem. E tô dizendo, era 4-1, né? E elas gritavam, e elas serviam, eu bem quietinha, gente, fazendo minhas meias de lã, porque eu faço minhas meias de lã. Meninas, aí deu aquele primeiro gol anulado, tá? Elas vibravam e mexiam comigo, e mexiam no meu cabelo, me zoavam, gente, mas tá tudo bem. E eu firme. Bem, e seguiu o jogo. E vocês já sabem tudo que aconteceu. Bem, mas bem na finaleira, né, gente? Bem na finaleira, o que é muito lamentável, uma das colegas ali, né, enfureceu. Não, gente, eu vi os olhos de duas, eu vi os olhos bravas, sabe? E aí eu fiquei pensando, mas eu vou falar para vocês agora em seguida. Eu digo, mas como é que tá o psicológico dessa gente? Que desequilíbrio. Vou dizer para vocês por quê. A que estava mais exaltada, sentada, que estava no sofá, mas vai ficar tudo bem, né, gente? Mas eu senti ali aquela pressão, que ela me olhou bem séria quando perderam, bem feito. Claro, aí me zoaram, eu zoei também, gente, que eu não sou santa. Mas só que eu zoei na minha, sabe? Mas ela me olhou bem séria assim. Gente, via fogo nos olhos dela. E ela disse pra mim assim, tu não pareces brasileira, moras aqui, nascestes aqui, contribuis, pagas as tuas contas aqui, teus filhos são brasileiros. Eu digo, tá, e daí? Pelo fato de eu ser brasileira, eu tenho direito de escolha. E aí? Afinal, a gente vive numa democracia, irmã. Gente, totalmente descontrolada. Aí eu digo, mas o quê? Só que ela me falou comigo seriamente, gente. Sabe? Eu vi ela tão brava que ela parecia que ia se vir em mim. Mas, né? Eu digo, mas o quê? Claro, né, gente? Aí a gente tem que fazer a imposição do respeito. Mas você sabe o que eu observo? Que as pessoas realmente controlam emocional, não tem nem mesmo para ver um jogo entre amigas. Isso que são mulheres assim, né? Todas assim já vovós, talvez até mais velha que eu. Mas assim, numa atitude assim, gente, sabe, meio fora de plano, sabe? Ela embrabeceu e me abordou assim. Aí já realmente tive que enquadrar, dizer que eu tenho meus direitos e que ninguém é obrigado a torcer ou gostar do que não gosta. A gente fala sério. Mas isso eu penso assim, vocês imaginem. Isso que são umas mulheres, umas senhoras, sim, são senhoras. Somos senhoras,
A gente já não tem 20 anos. Vocês observem assim, esta brabeza toda. Vocês imaginem se... Não, e outra coisa, um fanatismo bobo. Fanatismo bobo, pelo que eu saiba, ninguém ali da seleção paga boleto de ninguém. E outra coisa, elas olham aquele joguinho ali, que foi pra gente tomar um cafezinho colonial, que foi o que a gente fez, né? Mas a gente tem que se juntar pra ficar numa paz, né, gente? Agora, até enfurecer, eu achei muito estranho, sabe? Mas eu não tenho muita paciência, mas como eu digo pra vocês nos meus outros vídeos, quem me acompanha, eu sempre digo assim, ó, eu vivo aprendendo a ter paciência e lidar com as pessoas e com situações que a vida muitas vezes, né, nos mostra, nos proporciona. A gente tem que saber viver. Imagina, gente, por isso que dá, que eu passo aqui sempre nessa igreja aqui, gente. Tudo que é igreja, eu adoro igrejas, me benzo e agradeço. Mas isso para vocês verem numa reunião de colegas, né? Para tomar um chá e ver um jogo. Ser abordado assim, falta de equilíbrio emocional. E é claro, tem vezes que tu tem que falar mais sério, né? Porque não era porque eu era uma na multidão que eu ia ter medo de qualquer uma delas, nunca. Só que eu acho assim, ó, fora de pensamento, fora de atitude, isso aí não dá nem pra falar. Tudo senhoras assim de 50 a mais. Fala sério, agora vocês acham mesmo que num jogo de futebol, gente, onde muitas vezes estão disputando também copas e coisas, que é aquele bando de gente mais nova, gente mais velha, por isso que muitas vezes dá brigas e crimes e barbáries e depredação, aquelas coisas todas, porque todo mundo não se controla e já trazem para um fanatismo. Agora vocês imaginem, gente de Deus, ela num fanatismo de uma coisa que ela nem aprecia nem assiste, só porque era a seleção do país dela. E do meu, né? Só que é isso, eu não gosto. Direito que eu tenho. Na verdade, a gente tem que respeitar o gosto do outro. Isso é respeito. E ter direito de escolher o que a gente quer se chama democracia. A gente não é obrigado a nada. Bom, essa a gente foi para contar a passagem de ontem. E o Brasil já era. E segue a música. Beijo para vocês.